Vamos lá então. Bom dia, soldado. Vamos então, retomando, meus amigos, o estudo do nosso Sexo e Destino, de André Luiz, psicografia do Chico e Valdo Vieira. Estamos aqui iniciando a segunda parte, entrando agora no nosso capítulo número 2. Para a gente poder lembrar, nós estávamos aqui acompanhando o drama de Marita, que depois de todo aquele constrangimento do assédio, da frustração, ela procurou então, durante aquela madrugada, amenizar o seu sofrimento, infelizmente elaborando ideias em torno do suicídio. Ela acabou procurando o Sr. Salomão, farmacêutico, que pediu então um remédio para que chegasse a esse objetivo. O Sr. Salomão, percebendo a angústia que ela vivenciava, ofereceu para ela um medicamento bastante leve, que pudesse não trazer o prejuízo, nenhum prejuízo para a saúde dela. Ela acabou fazendo uso desse medicamento, que nada mais era do que um calmante bem suave, que todos os comprimidos que ela tomou acabaram não trazendo nenhum prejuízo, mas ela então adormeceu em frente à praia, imaginando que aquele seria o seu momento final, e tomada pelo desespero, aliás, sendo assediada por uma pessoa que passava, ela acabou saindo, correndo ali no desespero, e foi atropelada, sem intenção de cometer o suicídio, mas por estar ali um pouco atordoada, sob o efeito daqueles medicamentos. Foi levada então ao hospital, numa condição bastante crítica. André Luiz e irmão Félix acompanhavam todo esse cenário que se desenrolava, e depois então, ela estando no hospital, uma pessoa próxima acabou então telefonando para a dona Márcia, dando então o recado de que Marita talvez tivesse morrido por causa do acidente. Dona Márcia então, ela analisou inicialmente ali sofrendo o impacto dessa informação, mas rapidamente começou então a calcular os prós e contras daquela situação, pensando que se Marita morresse, seria ali uma certa vantagem para a família, já que Marina poderia se casar com o jovem Gilberto, que era de uma família rica e tudo mais, e que todo aquele escândalo acabaria. Então ela acabou pensando com muita frieza. Mas, por outro lado, o Cláudio, o senhor Nogueira, acabou então sendo informado da situação e acabou sendo tomado por um grande desespero, juntamente com Moreira, que era o espírito que a acompanhava. Ambos foram para o hospital e ali então viram a condição dela, procurou então Cláudio fazer com que os médicos cuidassem dela da melhor forma possível, enquanto Moreira então teve contato com o irmão Félix, que foi procurá-lo naquela mudança das suas características vibracionais, e fez com que ele então também se cientificasse daquela situação e trabalhasse em favor do benefício de Marita. Então, aqui para finalizarmos, Cláudio então, ali vendo a filha prostrada na cama do hospital, pensou rapidamente aqui então, só para a gente poder retomar esse ponto em que nós paramos. Bom dia, gente, bom dia. Instintivamente, aqui Cláudio, tornou a infância e a mocidade, lembrou as leviandades primeiras, e reflexões do passado corporificaram-se-lhe na memória. Enfileirou na imaginação os desvarios sexuais das trilhas percorridas, cada jovem que iludira, cada mulher de cujas fraquezas abusara, repontavam-lhe na tela mental, como que a lhe perguntarem pela filha que a vida lhe trouxera. Aquele homem que me inspirava sentimentos contraditórios, diz aqui André Luiz, e de quem teria desejado distanciar-me, tocado de aversão, me insuflava agora um enternecimento que somente as lágrimas exprimiam. Perante a enfermeira impressionada, Cláudio ajoelhou-se e com ele pôs-se Moreira genuflexo. Em choro convulso, o pai alisou aqueles cabelos despenteados, contemplou a fisionomia de cera que a morte parecia estar modelando, mirou a face e os lábios entumecidos
por enquimoses, aspirou o ar deteriorado que se lhe exalava dos pulmões e, mergulhando a cabeça nos lençóis, gritou vencido: "Ah, minha filha, minha filha!" Quase no mesmo instante, a fronte de Nogueira vergou, como que se esmagada de sofrimento. Ambos jaziam ali debruçados, rente aos meus joelhos, com a mesma rendição dentro da qual Marita se me aconchegava ao regaço. Reconheci que a providência divina, em seus desígnios, não me aproximava unicamente da vítima. Os verdugos também pediam amor. Segurando a moça inerme, à altura do peito, afaguei-os com a destra, sustentando-me em prece. E a prece clareava-me o pensamento, corrigindo-me a visão. Sim, tentando consolar aqueles dois homens que o remorso dobrava, em tormento indizível, refleti nos meus próprios erros e compreendi os propósitos da vida. Não eram eles os estupradores, os obsessores, os inimigos, os carrascos que eu detestara na véspera. Eles eram meus amigos, meus irmãos. Então, nesse trecho aqui, nós finalizamos o capítulo 1 e vamos então para o número 2. Confrangido, mas sereno, Félix acercou-se de Nogueira. Aqui André Luiz ora chama de Nogueira, ora de Cláudio, mas a mesma pessoa. Félix acercou-se de Nogueira, administrou-lhe energias de refazimento e, após levantá-lo, despediu-se asseverando que voltaria. Que não me inquietasse, falou bondoso, estaríamos juntos, enviaria cooperadores, tomaria providências. Respondi sossegando-o. Afeiçoara-me àquela menina, que afinal era nossa filha em espírito. Não a deixaria na dura fase da desencarnação. Aqui, antes da gente continuar, a gente vê o cuidado que André Luiz apresentava, então, junto a Marita, especialmente naquele momento em que a sua desencarnação estava ali, para acontecer, se não naquele momento, mas nos próximos dias, lembrando que irmão Félix, dado o merecimento que Marita apresentava e pela intercessão dele em benefício dela, tinha ganho ali uma moratória de 15 a 20 dias no máximo, para que ela permanecesse encarnada, para que conseguisse então se trabalhar dentro do campo moral, dentro do campo psíquico, para que pudesse ali fazer uma harmonização na relação dela com o pai, com a irmã, com a mãe, enfim, para que pudesse ali fazer os últimos ajustes para que ela então tivesse uma desencarnação tranquila. Mas aí nós vamos observar, da mesma forma também que Dona Beatriz, que era a nossa personagem inicial, que estava também com uma doença terminal e também em vias de desencarnação, que ela também estava assistida, com todos os cuidados ali, com todo o afeto daqueles espíritos, começando pelo próprio Sr. Neves, que era então o pai dela, desencarnado, que tinha ali aquele cuidado, além de enfermeiro, além de outros amigos que estavam próximos. A gente via nesses dois quadros o cuidado que Dona Beatriz e Marita estavam recebendo desses espíritos amigos. E a gente lembra que isso faz parte desse merecimento que todos têm. Mas a gente vê também quantas desencarnações acontecem em que o espírito, pela forma como ele vivenciou sua vida, fica entregue à própria sorte. E aí então ele acaba acordando totalmente atordoado, completamente desorientado, sofrendo, angustiado, com aquele estado de perturbação extremamente agudo naquele momento, enquanto que nesse caso aqui, exato, Brás. Então, nessa solidão no além-túmulo, enquanto que nós encontramos aqui dois espíritos em processo de desencarnação sendo assistidos, e nós vimos também da mesma forma André Luiz, na forma como ele desencarnou, o grande tormento que ele vivenciou, se encontrando, se deparando no plano espiritual, também aparentemente abandonado, embora fosse assistido à distância por sua mãe, mas ele não podia perceber isso. E por outro lado, nós tínhamos ali então o irmão Jacó, o Frederico Figner, no modo como ele desencarnou, também sendo assistido pela filha e sendo ali acompanhado também por Dr. Bezerra de Menezes. Então nós temos ali vários relatos, Camilo também com o suicídio que ele praticou, se vendo ali naquele vale dos suicidas, também entregue à própria sorte. Então nós vamos perceber
que a morte em si, o processo de desencarnação, aparentemente, do nosso ponto de vista, ele pode parecer semelhante para todos, porque apenas a gente vê ali a partir da perspectiva física. Mas aí a gente vai poder observar também que nós temos pessoas que desencarnam, né, e desencarnam acompanhadas no hospital, sendo bem assistidas, enquanto outros vão ali se ver também sozinhos no momento da morte. Então aquilo que nós observamos da perspectiva material, nós vamos também encontrar na perspectiva espiritual. Cada espírito ali, de acordo com sua necessidade, com o seu merecimento, vai ter o amparo ou vai ficar ali, né, eu ia dizer desamparado, de uma relação mais próxima, mas todos nós somos amparados, né? Mas ele vai se ver exatamente ali sem aquele acolhimento que outros espíritos acabam apresentando. Então a gente vê todo o cuidado que vai sendo aqui apresentado junto a Marita, né, nesse momento da desencarnação dela, né, nessa fase de desencarnação, e também com Dona Beatriz numa situação semelhante. Vamos lá. Entre mentes, Cláudio afastou-se buscando o especialista. Moreira, que me observava desde a chegada, fitava-me agora com simpatia que me empenhava em conservar. Aí lembrando, né, que no momento em que o irmão Félix trouxe Moreira e começou então ali a aplicar os primeiros cuidados, André Luiz, que se encontrava numa faixa vibratória diferente, foi então orientado para que mudasse o seu padrão vibratório para ser percebido por Moreira. O que gerou nele um grande espanto de ver ali que a Marita estava sendo assistida, sendo assistida por espíritos amigos, né? Em dado momento, interpelou-me, amaciou o tom de voz e disse reconhecer-me. A gente vai lembrar que André Luiz procurou, então, naquele momento em que ele procurava conhecer, né, o contexto daquela família, né, quem era Cláudio, quem era a Dona Márcia, quem era Marita, quem era Marina e os próprios obsessores, já que eram 2 obsessores que estavam lá. André Luiz, então, mudou as suas características perispirituais e foi até aquele local. E ali, então, ele foi expulso, foi rechaçado, né, foi ali ofendido, porque ele foi visto como um invasor. E aí, então, Moreira o expulsou do apartamento, né, que ele tentava entrar para conhecer um pouquinho daquela história. Mas aqui nesse caso ele coloca, então, que vendo André Luiz trabalhando em benefício de Marita, ele amaciou o tom de voz e disse reconhecê-lo. Queixou-se. Vira diversos irmãos desencarnados avizinhando-se da porta e acenando com asco. Aqui ele fala da porta do quarto ali dentro do hospital, né? Porque também tem isso, né? A gente vai encontrar ali muitas pessoas que chegam no hospital para ser atendido levando os seus acompanhantes. E aqui ele coloca, né, que esses acompanhantes desencarnados se aproximavam então da porta ali do quarto onde ela se encontrava, acenando com asco. Apontavam Marita com desprezo. Referiam-se a figurações despodoradas. Traçavam gestos no ar, sugerindo quadros obscenos. E um deles chegara ao desplante de abordá-lo indagando quem era aquela mulher que transpirava carniça. Tratei de consolá-lo. Aquilo passaria. Esperávamos companheiros abastecidos com recursos necessários a fim de que isolássemos o recinto. Aqui me fez lembrar também, nesse quadro no hospital, na companhia, né, bom dia embaixador, bom dia Andréia, bom dia a todo mundo. Então aqui, né, nesse quadro do hospital, né, com todo esse público, né, dos mais variados níveis aqui, me fez lembrar também dos cemitérios, né, onde aquele espírito que acompanha muitas vezes o seu próprio sepultamento acaba sendo acolhido, acaba sendo envolvido por espíritos também nessa mesma condição. Nessa condição aí de apresentando obscenidades, apresentando ali as ofensas, fazendo aquele terrorismo, né? Exatamente porque esses espíritos se encontram em todos os ambientes. Então a gente já até chegou a estudar com o nosso irmão X, né, que ele trouxe nas suas crônicas exatamente aquilo que acontecia. Espíritos desesperados, espíritos
agressivos, espíritos despodorados, enfim, todo tipo, né, de situação que a gente vai encontrar aqui. Budélcio, tratei de consolá-lo, então aquilo passaria. Satisfazendo-lhe as perguntas, esclareci que, sem querer, assistira ao desastre e condoera-me daquela moça sozinha jogada no asfalto. Quis saber minudências. Contudo, temendo embaraços, prometi-lhe que logo aparecesse a oportunidade, acolheria informes seguros para nós ambos. Tentando harmonizá-lo com as exigências do serviço que nos defrontava, roguei-lhe permissão para cooperar. Ficaria contente se ele me aceitasse o concurso, ali, ao pé daquela jovem que a aprovação humilhava. Colher alguma experiência em hospitais e poderia ser útil. Aqui interessante, André Luiz, né, pedindo permissão para Moreira para poder ajudar Marita, né? Moreira comoveu-se e aprovou a ideia. Sim, aclarou, devotava-se a ela com ardente afeição e me reconhecia o desinteresse em servi-la. Contaria comigo, reportou-se a compensações. Conhecia meios de auxiliar-me, defender-me-ia, ser-me-ia companheiro fiel. Em seguida, examinou cuidadosamente o processo pelo qual a respiração de Marita era auxiliada e pediu-me instruções. Queria substituir-me, e com tanta diligência e humildade, se colocou no meu posto que, em minutos breves, atendia à manutenção da jovem com segurança superior àquela que me esforçava em cultivar. Procurei adestrá-lo. Obedeceu docilmente e guardou nos braços aquele corpo amarrotado que se transfigurara num fardo de dor salpicado de fezes. A gente vai lembrar aqui, né, que esse André Luiz ele faz uma referência ao estado físico de Marita, que foi levada ao hospital e pela condição de inconsciência dela, o corpo dela então começou ali, né, a expelir fluidos, fezes, né, e os médicos procuraram não mexer com ela naquele momento, porque ela se encontrava numa situação bastante crítica e precisava ser observada. Então, assim que o médico que conversou com o Cláudio orientou que ela seria bem cuidada, que seria limpa, mudada de quarto e tudo mais, André Luiz observou que o estado dela naquela condição não era desleixo por parte dos profissionais, mas exatamente por causa desse cuidado, né, a emergência era a manutenção da vida dela naquele momento, e não o cuidado físico, de higiene, né, que seria necessário, mas não naquele momento emergencial. Então, aquele corpo então, que André Luiz coloca, né, corpo amarrotado que se transfigurara num fardo de dor pelos traumas, né, que ela acabou sofrendo com o acidente, salpicado de fezes, né, de urina, então toda aquela, né, aquele estado de higiene em que ela se encontrava. O perseguidor da véspera, tocado no âmago, enlaçou-a com a dignidade de um homem piedoso que socorre uma irmã, empregando-se no trabalho de instilar-lhe energias e reaquecer-lhe os pulmões com o próprio hálito. Aqui nós voltamos mais uma vez, né, àquele mesmo procedimento que André Luiz teve no passado, né, anteriormente, né, fazendo com que com o próprio hálito reaquecesse os seus pulmões. Então, nesse caso aqui, é mais um procedimento que a gente não compreende, mas certamente aqui, né, foi uma prática, uma técnica que ajudaria a Marita a respirar com mais conforto, a respirar com mais tranquilidade. E aqui nesse caso, Moreira, então, aprendia a fazer com isso. Naquela época não tinha recursos eletrônicos de hoje, né, na área respiratória. Pois é, Braz, né? Então ali, né, enfim, mesmo que tivesse, a gente lembra, por exemplo, né, no livro, deixa eu lembrar aqui agora, no Limiar, né, como é que chama, André, aquele livro que fala sobre o Covid, eu me esqueci o título dele. Né, aqui, Brasil, é final da década de 60, né, então aqui já a medicina não era tão antiquada assim, né, tinha ali recursos. Mas nós temos ali relatos, né, de tratamentos que, mesmo que você tenha
por exemplo, né, uma UTI, um centro cirúrgico, né, um centro hospitalar com toda a instalação no rumo do mundo de regeneração. Obrigado. Então, assim, mostra, né, que pacientes com Covid, por exemplo, né, entubados, sendo ali tratados com medicamentos, utilizando equipamentos para manutenção, isso não dispensa o auxílio dos espíritos, fazendo com que aqueles doentes, né, sejam ali tratados não apenas fisicamente, mas também fluidicamente. Então, mesmo que você vá no melhor hospital, com todos os recursos, né, se equipamentos e técnicas garantissem, né, a vida das pessoas, nós não teríamos morte nesses hospitais. E elas acontecem porque simplesmente nós temos ali o nosso limite. Né? Então, tanto nós temos ali a parte tecnológica que auxilia e de procedimentos que vão se aperfeiçoando, como também tem assistência do plano espiritual que atuam junto a essas pessoas. Né? Então, o plano espiritual vai atuando ali, né, desde os tempos mais antigos. Né? Se nós pensarmos no passado, quando as práticas eram feitas com aqueles medicamentos extraídos de plantas, com aquelas práticas bem simples, né? Mesmo ali nós tínhamos então os espíritos atuando e na atualidade também, e não vai deixar de ser assim. Né? A Angelina lembrou do passe de sopro, né, que é uma técnica também que Kardec mencionou, mas hoje a gente praticamente não faz mais isso. Eu, pelo menos, não conheço nenhum grupo que trabalha com essa técnica, mas os espíritos estão ali trabalhando, então, né, nessa transmissão de fluidos. Mas vamos lá. Então, Marita acabava sendo beneficiada com esse auxílio fluídico, agora por parte de Moreira. Sensibilizado ao identificar-lhe a transformação, concluí que nem sempre é o salva-vidas, tecnicamente construído, a peça que assegura a sobrevivência do náufrago, e sim o lenho agressivo que teimamos em desdenhar. Então, André Luiz traz aqui uma analogia muito interessante, né? Colocando Moreira, que era aquele obsessor a princípio, tão agressivo, se tornou nesse momento agora, né, aquele recurso mais eficiente. Né? Tem, Angelina, então, assim, mas é uma prática bem rara hoje, né? Para utilizar. A imposição de mãos acaba sendo aquela mais comum mesmo. Né? Retirei-me por instantes à busca de Cláudia e encontrei-o em compartimento próximo. Valia-se do intervalo em que era constrangido a esperar pelo médico para telefonar. Então Cláudio ali telefonou, naquele momento em que ele aguardava o médico, aproveitou e fez ali uma ligação. A voz inconfundível de Dona Márcia vinha do outro lado. O esposo falava sob traumatismo evidente. Ela, no entanto, não respondia fora da destreza mental que lhe conhecíamos. Folgava em saber que a filha estava ainda viva. Melhor encerrassem o assunto. Se a medicina já estava em cena, desistia de aumentar as aflições que lhe inçavam a casa. Nogueira passou do noticiário às súplicas. Seria conveniente que ela viesse amenizar a situação. A senhora, porém, mencionou compromissos inadiáveis. Estava de saída para a aquisição de linhas destinadas à confecção de vários enfeites encomendados por Marina. Compreendia que a moça talvez não se recuperasse. Entretanto, inclinava-se a crer que tudo não passava de episódios sem importância. Marita sempre fora exagerada em questões de sensibilidade e gostava da ostentação de ridículo. Além disso, se estivesse tão mal quanto o marido supunha, ele, na condição de pai, se achava lealmente junto da filha, eximindo a ela. Dona Márcia, de sacrifícios maiores do que aqueles que já lhe sobrecarregavam os ombros. Eximindo a ela, Dona Márcia, de sacrifícios maiores do que aqueles que já lhe sobrecarregavam os ombros. Fez xiste, mascarando de sarcasmo o desapontamento com que recolhia a informação de que a filha adotiva não estava morta, impelindo todos os constrangimentos da família à estaca zero. Recordou ao esposo que o rio
não era interior e que doente algum se podia dar ao luxo de contar com mais de uma pessoa acalentando o leito numa capital que excedia o tamanho da Babilônia. Declarou-se cansada de bobagens e arrufos entre jovens namorados e afirmou preferir tricotar a fazer adulação para uma filha que não era dela e que sempre timbrara em loucura e faniquito. Rematava aconselhando para que não se complicassem as despesas, que ele ouvisse os médicos e removesse a menina quanto antes para casa. Nogueira, desolado, insistiu, pintando o quadro em que se contristava. Entretanto, a senhora encerrou a conversação, atirando-lhe uma frase que lhe despedaçou as últimas esperanças. Bem, Cláudio, tudo isso é problema seu. Nogueira discou para a residência dos Torres. Marina ainda não voltara. Desacoroçoado, chamou para a casa do chefe. Atendido, prestou sucinto relatório da apertura, indagando sobre a concessão de férias no banco. Ligou para o chefe lá do banco onde ele trabalhava. O diretor sossegou-o. Compreendia a emergência, também era pai. Não apenas despacharia favoravelmente a petição, mas se colocava igualmente ao dispor dele para qualquer eventualidade. Então, a gente viu aqui a relação de Dona Márcia, como eu falei para vocês no nosso capítulo anterior. Ela, então, no momento em que ela soube que Marita poderia estar morta, pelo relato que ela recebeu daquele gari, que era alguém que conhecia a Marita, até porque Marita havia ajudado a esposa desse gari ali a arrumar um emprego e tudo mais. Então foi esse jovem gari, esse senhor gari, que ligou para a casa de Dona Márcia dando a notícia. Então, como ele não sabia do que aconteceu, ele supôs que ela poderia estar morta. Dona Márcia, então, recebendo essa notícia, no momento, ela sofreu aquele impacto, mas depois ela começou a calcular, pensando no escândalo, pensando que seria mais fácil se Marita mesmo morresse. Então ela começou a lidar com muita frieza, com muito cálculo em cima desse tema. E aqui agora, já estabelecida na sua frieza, quando Cláudio então ligou para ela, acabou recebendo todas aquelas respostas com total indiferença da parte dela com relação a Marita. Mas aqui então, tornando ao aposento onde Moreira velava, entrou em conversação com o facultativo de serviço, com o médico. O médico registrou-lhe a inquietude e compadeceu-se. Asseverou que era cedo para um pronunciamento mais claro. Empreenderia exames, prescrevera transfusões de sangue e antibióticos, estudaria as reações. Mesmo assim, não dispensaria a consideração de um neurologista na hipótese de surgirem complicações em vista da pancada forte havida no crânio. Aqui, só para a gente lembrar, nós estamos aqui há mais ou menos 2 horas do acidente. Ele aconteceu ali por volta das 5 horas da manhã, aqui já era por 6, 7 horas da manhã. Então, era algo muito recente, ela tinha acabado de chegar no hospital, então se dá a impressão de que as coisas aconteceram há muito tempo. Então, só para a gente lembrar que aquele encontro com o Cláudio, naquele local onde aconteceu aquele constrangimento, foi às 8 horas da noite, que foi o horário marcado entre Marita e Gilberto, que não compareceu. Então, das 8 horas, ela passou então toda a madrugada acordada, tentou o suicídio, sofreu o acidente por volta das 5 horas da manhã, e aqui agora a gente está ali com já o dia claro e a cidade já acordada. Bom dia, Didima. Nogueira concordou e, humilde, solicitou permissão para instalar-se junto da filha. Não se queixaria de preços, advogava para ela o melhor tratamento. O clínico prometeu cooperar, favorecer. Daí a instantes, Marita foi novamente transferida de quarto, onde Cláudio, Moreira e eu passamos a intimidade mais ampla. Aqueles 2 espíritos que se avalentoavam por bagatela manifestavam-se agora diferentes, submissos. Então André Luiz coloca aqui, tanto Cláudio como Moreira, eram aqueles espíritos explosivos, que brigavam por tudo, mas naquele momento estavam absolutamente
entregues à submissão da situação. O esposo de Dona Márcia trazia os olhos marejados de pranto. Partira-se-lhe a alma. A convicção de que a filha tentara o suicídio por culpa dele requeimava-lhe o coração, qual lâmina esfogueada que se lhe enterrasse no peito. De quantos escândalos escapara, de tantas proezas se ocultara impassível. Entretanto, aquele corpo abatido que a morte espreitava parecia encerrar-lhe o destino. Sentia-se arrasado, a ponto de não lhe importar nem mesmo a confissão de todos os delitos da existência em praça pública. Delitos que supunha para sempre esquecidos nos escaninhos do tempo, assomavam-lhe agora a esperança, exigindo reparação. Sobretudo, Aracélia, a genitora de Marita, que ele próprio aniquilara, a peso de sarcasmo e ingratidão, parecia alcançá-lo pelo túnel da consciência. A imagem daquela moça inexperiente da roça crescia-lhe por dentro. Lastimava-se, acusava, perguntava pela filha, pedindo-lhe contas. Conjecturava-se Nogueira às portas da loucura. Então aqui a gente vê que naquele momento crítico em que ele se encontrava ali diante da filha, que estava ali à beira da morte, né, aquela história de que um filme passa pela sua cabeça, não no momento em que você está desencarnando, mas no momento em que a sua consciência é chamada. Então ele começou ali a fazer uma revista dos seus próprios erros, principalmente dos erros relacionados com Aracélia, que foi aquela jovem, né, que trabalhava na casa dele e que foi seduzida, envolvida e acabou engravidando, foi depois desprezada por ele e após o nascimento de Marita, essa jovem então cometeu suicídio. E agora a filha dele mesmo, Marita, pelos seus próprios erros, também se encontrava nessa condição. Aqui vem um detalhe que a gente vai analisar, mas que a gente naturalmente não vai conseguir chegar a uma conclusão, porque da nossa perspectiva isso acaba sendo bastante complicado, é com relação a Marita. Ela desejava cometer o suicídio, esse acidente era fruto do seu ato suicida? Aí nós vimos que não. Mas ela tomou os remédios com a intenção de suicidar-se. E aí então, na fuga daquela situação de constrangimento que ela sofreu sendo assediada naquele banco, em frente ao mar, ela acabou se acidentando, trazendo como consequência o suicídio. E aí então, perante as leis divinas, nós vamos então perceber que o suicídio é um ato intencional da pessoa se exterminar. Ela tomou o remédio para isso e não cometeu o ato. E não conseguiu cometer o ato porque o senhor Salomão, percebendo a intenção dela, fez com que ela então se iludisse com relação a essa intenção. Mas ela tentou, não conseguiu porque o medicamento não fez o efeito, mas depois então na fuga ela se acidentou. E nesse acidente então ela acabou chegando nessa condição de desencarnação. A pergunta que nós fazemos é, mais uma vez, nós não vamos conseguir chegar a uma resposta, porque nós não temos capacidade nem condições de fazer essa análise. Marita é uma suicida ou não? Nesse momento em que ela passa pela desencarnação. O acidente não foi intencional, mas o ato que antecedeu a esse acidente foi. Será que ela é considerada uma suicida? Quais seriam os atenuantes e os agravantes? Eu trago essa questão para nós analisarmos, para entendermos exatamente a lei de causa e efeito. E aqui nós vamos nos deparar com uma equação extremamente complexa, porque vai ter ali exatamente aquilo que nós colocamos, atenuantes e agravantes. Atenuantes é aquilo que vai diminuir o peso daquela responsabilidade. E os agravantes é aquilo que vai naturalmente trazer ali um peso maior. Então qual vai ser a condição dela? E aí nós vamos então ver como é difícil para nós tentarmos fazer julgamento de valores, julgamento de caráter de pessoas que desencarnam. Alguém que vai para a guerra, por exemplo, e desencarna numa guerra. A guerra, a princípio, nós vamos pensar, é aquele que está lá para matar. Mas aquele que está lá para matar, ele tem vontade de matar, ele tem intenção de matar? Se por acaso ele morre na guerra, ele vai como um suicida? Então isso mostra para nós, né, a complexidade
do efeito da lei de causa e efeito no destino de cada um. Aqui, então, Marita será julgada pelas suas condições, pelas suas ideias, né, pelo estado moral em que ela se encontrava, absolutamente desequilibrado, pelas suas emoções, mas, ao mesmo tempo, vem ali também as provas que faziam parte da sua história, da sua necessidade evolutiva. Então, a nossa cabeça começa, então, a fervilhar, começa ali a borbulhar para poder tentar, né, fazer uma ideia daquilo que vai acontecendo, né? O soldado colocou: se a intenção fosse concretizada, acredito que teria sido. Pois é, né? A intenção foi, o fato não foi consumado. Veio depois o acidente. Então, para nós, acaba sendo realmente ali bastante enigmático, né? E nos ajuda bastante aqui a entender a complexidade da lei. Ajuda a entender exatamente porque nós não conseguimos entender a situação. O Braço colocou: quando lhe foi revelado que ela não era filha do casal que a criou, lhe faltou humildade para aceitar. Quais seriam as provas dela, né, Brás? De repente, essa era uma situação que é realmente uma situação bastante difícil. André colocou, né, creio que pela intenção, sim, porque se não tivesse sofrido o acidente, teria os resultados da ação. Ao mesmo tempo, com o acidente, teve atenuante, porque não conseguiu. Pois é. Então a gente coloca aqui um número a mais, tira um número a menos, coloca uma incógnita a mais, acaba sendo para nós bem interessante, né? Para mim, entendo que foi um acidente, né? Também vejo dessa forma, porque ela foi impedida de cometer o ato. Então, naquele momento, ela realmente não tinha intenção. Porque é uma imagem bem interessante. Eu me lembro de um filme que contava a história de um homem extremamente angustiado, e ele, então, estava no porão da sua casa. Aí ele viu ali aquela viga que sustentava ali, né, o teto desse porão. Ele amarrou uma corda, enlaçou essa corda no pescoço, subiu num banco, enlaçou essa corda no pescoço, e quando ele ia empurrar o banco para cometer o suicídio, o telefone tocou. Aí ele tirou a corda do pescoço e foi atender ao telefone. Então olha que situação, né? O que é um instinto de sobrevivência? No desespero a gente tem esse ato, mas a gente vê que a nossa rotina acaba nos levando muito mais para a sobrevivência do que para a autodestruição. Angelina colocou, né, talvez o acidente tenha acontecido para evitar, para ela não sair como suicida. Vai entender, né? Então ali vários elementos vão sendo considerados. Quem sabe se no acidente ela já não queria mais, né? Pois é. Né? Ou a viga teria quebrado, né, por exemplo. Os caras que escorraçaram na praia, né, o cara ali foi um homem que estava ali, né, Brás? Foi também um grande colaborador da desgraça. Pois é, olha só, mais um elemento na nossa equação. Né? Mas aqui, eu só trouxe para vocês esse raciocínio para a gente poder perceber que a nossa matemática é muito diferente da matemática divina. Porque nossa matemática é olho por olho, dente por dente. Você fez, você paga. Na matemática divina, nós temos ali, né, o julgamento das pessoas, e Erasto traz isso. Erasto, que foi apóstolo de Paulo, né, diz assim para nós que Deus nos julga pelas nossas intenções. E nesse caso, as intenções de Marita estão ali guardadas na sua própria consciência e nós não temos qualquer acesso a ela. Então, algo bastante interessante para a gente poder refletir. O universo orquestra com perfeição todos os elementos. Né? Então, é aquela ideia do quadro bordado. Né? Nós olhamos a parte de trás do quadro, daquela tela, com fios amarrados, trançados, completamente desfigurados. Quando nós viramos o quadro, a paisagem está perfeita. Né? Bem interessante. Vamos em frente, meus amigos. Então, feita essa pausa aqui para dar uma borbulhada na nossa mente, agora voltemos aqui para a nossa história. Então, Cláudio, nesse momento, né, tomado aqui por essa dor da consciência, se imaginava então as portas da loucura. Não fosse a resolução de recuperar a filha prostrada, usaria o revólver contra si mesmo. Afigurava-se-lhe o suicídio como sendo a válvula de livramento. Adotá-lo-ia, raciocinava taciturno. Se Marita morresse, não desejava sobreviver. Cerrar-lhe-ia os olhos e destruir-se-ia sem compaixão. Aqui a gente vê, né, como essa situação, a intensidade desse drama envolvendo essas pessoas,
fez com que a ideia do suicídio chegasse a pelo menos 3 personagens. Né? A Aracélia, que cometeu o ato, Marita, que tentou cometer o ato, e Cláudio, que já elaborava esse plano de acordo com o resultado dessa situação. Então isso mostra para nós o quão desesperadas estavam essas pessoas. Vamos em frente. Ao passo que as reflexões amargas lhe obscureciam a mente, colava-se Moreira aos pulmões da triste menina, num espetáculo comovedor de paciência e dedicação. Aqui é bacana, André Luiz, colocar isso, que colara-se Moreira aos pulmões da triste menina. Então Moreira estava ali ajudando Marita na sua respiração. Então ele se dedicava a observar a inspiração e a expiração dela, fazendo com que o ar fluísse para que ela ficasse bem. E ele se dedicava em cada um desses movimentos. A dedicação desse espírito ali integralmente ao lado da jovem, né, ao lado de Marita. André colocou, né, a dor vem para nos auxiliar na consciência, né? Pois é. Aliás, o soldado colocou, né? André colocou acima, profundo sentimento de culpa, não há como avaliar. Então aqui as coisas estavam bem intensas, né? E lembrando que enquanto a gente vai lendo tudo isso, a gente tem que guardar sempre um intervalo em que isso aconteceu. Eram ali poucos momentos em que tudo isso acontecia. Então era ali praticamente um vulcão em erupção, né, com emoções das mais desencontradas por causa das escolhas que fizeram. Vamos lá. De minha parte, assinalava-lhe o devotamento sincero, os propósitos puros. O corpo injuriado não lhe inspirava repugnância. Enlaçava Marita com a veneração de quem se consagra a uma filha padecente para quem todos os cuidados e todos os carinhos são sempre escassos. De quando em quando passava uma das mãos no rosto para enxugar as lágrimas. Aquele espírito que eu conhecera áspero e agreste, amava profundamente, porque é preciso amar alguém com extremada ternura para sorver-lhe com alegria o hálito fétido e acariciar-lhe a pele manchada de excrementos, com o elevo de quem preserva um tesouro imensamente querido ao coração. Né? Então aqui André Luiz mostra a dedicação de Moreira naquele momento, né? O grande amor com que ele se dedicava aos cuidados de Marita, independente das condições físicas dela. O silêncio era apenas cortado de vez em vez pelos movimentos da enfermeira que vinha fiscalizar o soro, a descer no braço gota a gota ou aplicar injeções segundo os avisos médicos. O dia avançava. 3 da tarde. Calor. Para Cláudio, as horas assemelhavam-se a correntes que arrastava no cárcere do remorso. A noção de isolamento agigantou-se-lhe no espírito. Voltou ao telefone e procurou por Marina. A filha atendeu. Palestraram. Né? Então, e lembrando que Cláudio se encontrava sozinho no hospital, junto com Marita. Estava ali acompanhado por Moreira, naturalmente, com quem ele tinha ali íntimas relações mentais, emocionais, né, e tudo mais, mas ele não tinha apoio de ninguém. Então dá para a gente imaginar de você estar naquela condição, cuidando de alguém tão próximo e alguém por quem você tem tanto afeto, né, a ponto de se desestabilizar emocionalmente, e você ligar para as pessoas da família e receber como resposta a indiferença. Como isso o atingia, né, como isso era profundo e doloroso para ele. Nesse momento, então, por volta das 3 horas da tarde, ele ligou para Marina, para a filha. Cientificara-se do acidente por Dona Márcia. No entanto, esperava que a ocorrência desagradável não passasse de susto. Não lhe era possível comparecer no hospital. Dona Beatriz, que passara a considerar igualmente por mãe, piorara muitíssimo. Aguardava-se-lhe o fim a qualquer hora, que o pai a desculpasse. Entretanto, admitia que a irmã devia estar satisfeita ao saber-se assistida por ele. Impossível pedir mais.
Então aqui Marina também se mostrou aqui distante, embora aqui por uma outra causa, né? Mas ela, então, como Dona Beatriz se encontrava também ali às vésperas da desencarnação, ela se viu ali, né, nessa divisão entre as duas, acabou optando por Dona Beatriz, que era onde ela se encontrava. Nogueira regressou ao quarto esmagado pelo desânimo. Ninguém para migalha de apoio. Ninguém a entender-lhe o suplício moral. Às 5, no entanto, alguém apareceu. Um velho que solicitara a recomendação de clínico prestimoso. A sós com Nogueira, apresentou-se. Era Salomão, o farmacêutico. Declarou-se amigo da moça acidentada. Estimava-lhe a lenheza de trato, apreciava-lhe as gentilezas. Vizinho da loja, partilhava com ela o café, quando obrigado ao lanche fora de casa. Surpreendera-se com a notícia do atropelamento e deliberara visitá-la, mesmo porque acreditava tivesse sido um dos últimos amigos que Marita ouvira na véspera. E, diante da curiosidade do reconhecimento do interlocutor, narrou quanto sabia, pormenor a pormenor. Né? Então aqui a gente tem então o senhor Salomão, que na véspera, né, ela é por volta das 9 horas da noite, quando então ela se encontrava, a Marita se encontrava na casa daquela amiga, né, de onde ela telefonou, o senhor Salomão então deu atenção a ela, né, atendendo ali com aquela medicação que a gente viu. Né? Aqui só voltando um pouquinho naquela questão que eu trouxe para vocês a respeito da condição de Marita, se ela estava ali agora como desencarnada, vítima de um acidente, ou como suicida, me fez lembrar, né, naqueles momentos finais da desencarnação, quando Kardec então apresentou essa questão aos espíritos, e eles então responderam, né, os instrutores, eles responderam, né, que aquele momento em que uma pessoa passa por exemplo, né, no caso de um incêndio, em que alguém ali pensa em cometer o suicídio antes de ser consumido pelo fogo, né? E aí então os espíritos responderam, né? O suicídio acaba sendo ali um ato desesperado. E quem garante que realmente no final daquela situação ele vai realmente desencarnar? Então Marita, nesse caso, quando ela escapou então da primeira tentativa, se por acaso ela não tivesse sido atropelada, quem garante que ela voltaria a pensar nisso tudo e não teria um despertar da consciência se arrependendo daquilo tudo? Então o arrependimento é uma das chaves que podem ser acrescentada, uma outra variável que pode ser acrescentada nessa equação de pensar que ela realmente não tinha. Ela foi tomada pelo suicídio, pelo desespero, mas poderia ali no despertar de consciência mudar a direção das suas ideias. Né? Então, essas questões enigmáticas que vão surgindo. Mas aqui então, o senhor Salomão surge e vem aqui então para conhecer um pouco da história e contou exatamente aquilo que ele acompanhou da condição de Marita. Então ele foi contando ali pormenor por pormenor. Evidente, concluiu, que alguma desilusão recôndita lhe ditara o gesto desesperado. Recordava-se perfeitamente de lhe haver notado o pranto que ela, em vão, buscava disfarçar. Teria ingerido os soporíferos que lhe dera e, identificando-lhe o caráter inofensivo, certamente que se projetara sob um automóvel em disparada. Isso é uma conclusão dele, né? Já que o remédio não fez efeito, ela se jogou na frente do carro. E na verdade não. Na verdade foi aquela correria dela, desesperada daquela situação de assédio que ela sofreu lá naquele banco, que fez com que ela se lançasse à rua, não intencionalmente, sendo ali acolhida pelo carro. Cláudio ouviu chorando. Intimamente aceitou a hipótese. Sem dúvida, a filha não pudera sobreviver ao insulto de que ele próprio se acusava. Aquele desconhecido confirmava-lhe as impressões. Refletiu no suicídio moral da jovem humilhada antes de se lançar ao gesto infeliz. Sentiu-se o mais abjeto dos homens no arrependimento que lhe azorragava
todas as fibras da consciência e agradeceu ao interlocutor, sofreando os soluços. Aqui, antes da gente continuar, uma expressão que é bastante interessante também. Refletiu no suicídio moral da jovem humilhada. Então a gente lembra que antes do suicídio físico, nós temos o suicídio moral. E esse é um novo elemento que a gente vai, então, trazer aqui para a nossa reflexão sobre, muitas vezes, as condições em que alguém opta pela autodestruição. Porque muitas vezes alguém pode até não cometer o suicídio, mas simplesmente se entrega completamente àquilo que a vida vai oferecer. A pessoa perde vontade de tudo. É aquela pessoa, por exemplo, que muitas vezes, diante de uma desilusão amorosa, de alguma coisa que vai trazer um grande impacto nas suas emoções, no seu equilíbrio psíquico, ela se entrega. É aquela pessoa que já não tem mais ânimo para fazer nada, é aquela pessoa que não cumpre mais as suas responsabilidades, é aquela pessoa que deixa de comer, que deixa de tomar banho, né? E não é um estado de depressão, não é uma doença. A gente vai encontrar exatamente ali, né? Aqui na verdade fala suplício moral, não suicídio, né? Mas aqui a gente pode trazer essa ideia também, né? De alguém que mentalmente vai se entregando para depois consumar-se fisicamente. Né? Mas aqui refletiu no suplício moral da jovem humilhada, antes de se lançar ao gesto infeliz. Exatamente ali a intensidade da dor moral com que ela, né, se apresentava buscando esse ato. E nesse caso, nós temos agravantes e atenuantes. Alguém, por exemplo, né, a gente lembra que no Livro dos Espíritos, nós temos ali que Kardec coloca que aquele que comete o suicídio, sendo motivado por um estado de loucura, não pode ser colocado, alguém lúcido, não pode ser colocado ali como um suicida. Mas isso, nesse caso, com uma loucura propriamente. Mas nesse caso dos suplícios morais, a gente também vai encontrar aqui um elemento que vai pesar contra ou a favor daquele que comete esse ato. O desespero realmente, né, não vendo nenhuma saída. Isso faz parte de uma prova moral, sem dúvida nenhuma. E também vai ser levado em consideração depois ali, não é, no julgamento da própria consciência. Mas vamos em frente. Abraçou Salomão num impulso de louvável sinceridade e salientou que ele, o visitante gentil, era o verdadeiro e talvez único amigo daquela criança que procurara a morte e que tudo fariam para a reaver. O farmacêutico, apiedado, arriscou um alvitre. Confessou-se espírita e assinalou que os passes, sob a cobertura da oração, beneficiariam a menina prostrada. Ignorava quais os princípios religiosos de sua família. Entretanto, possuía um amigo, o Sr. Agostinho, a quem poderiam recorrer. Confiava na prece, no amparo espiritual. Se Cláudio permitisse, buscá-lo-ia. Nogueira aceitou com humildade. Afirmou-se sozinho. Não lhe seria lícito recusar um auxílio que lhe era oferecido com tanta espontaneidade. Apenas admitiu que se via na obrigação de rogar o consentimento das autoridades. O facultativo, que lhes atendeu ao chamado, ouviu a petição. Aqui nesse caso, né, a gente vai ver que muitas famílias, né, eu me recordo que eu me encontrava internado uma vez, fazendo um tratamento, e a porta do meu quarto aberta, e eu vi várias pessoas passando. E aí, como eu tinha ali conhecimento, né, com o pessoal da enfermagem, né, me chamou a atenção, porque uma pessoa que passou estava trajada com uma roupa religiosa que eu não consegui identificar, e aí então ele estava comentando que o paciente se encontrava ali, né, já na desencarnação, bem próximo da desencarnação, o que veio a acontecer nas próximas horas, e aí então eles solicitaram que viessem fazer esse serviço religioso, prestar esse serviço religioso. Né? Então isso acontece tanto nos serviços de capelania, quando então nós temos ali grupos, né, que prestam esse serviço, como também ali alguns trabalhos específicos. Fazer, por exemplo, uma prece no quarto do paciente, ou junto ao paciente, fazer aplicação de passes, fazer ali, né, outros tipos de
de práticas, né, como no caso o sacramento da extrema-unção, que os católicos costumam também pôr em prática, né? Então isso acontece nesses hospitais. Mas para isso, então, há necessidade da autorização. E nesse caso aqui, como nós vimos, esse médico, então, assim ele se comporta. Homem experimentado em angústias humanas, fitomarita não só com a inteligência do técnico que observa um aparelho, a caminho do desmonte para verificações finais, mas também com o sentimento de um pai afetuoso, e asseverou que Cláudio dispunha do direito de prestar à filha a assistência religiosa que desejasse e que, em se abstendo de ferir o regulamento da instituição, fora do quarto, ali estava como em sua própria casa. Então, nesse caso também a gente vai encontrar, assim como nós temos esses serviços que vêm em benefício das pessoas doentes e que os profissionais do hospital autorizam essa assistência, nós temos muitas vezes a interferência, como no caso de algumas religiões, que acabam não aceitando alguns procedimentos médicos, como é o caso, por exemplo, da transfusão de sangue, do transplante de órgãos e tudo mais, que acabam impedindo que os médicos trabalhem. Então essa relação entre a medicina e a religião, a relação entre elas pode ser uma relação harmônica, como pode ser uma relação problemática. Aí nesse caso, né, a gente vai lembrar que muitas vezes os médicos pedem autorização para a justiça para continuar ali com o procedimento de salvar a vida das pessoas, mesmo que seja a revelia daquelas pessoas que trazem em suas crenças algum tipo de impedimento para o tratamento médico. Né? Então isso a gente vê também acontecendo com certa frequência. Né? Mas enfim, aqui, né, então o médico permitiu que essa assistência fosse prestada. Compadecido, ele mesmo favoreceria a vinda de Salomão com o espírita que indicasse. E às 20h, o boticário de Copacabana entrou com um amigo que carregava pequeno pacote em que se encontrava um livro. Nogueira espantou-se. Aquele homem que o saudava fraternalmente e que lhe era apresentado por Sr. Agostinho, frequentava o banco, onde se alinhava entre os clientes mais respeitados. Conhecia-lhe a posição de comerciante distinto, conquanto não lhe desfrutasse a intimidade. Entretanto, se o recém-chegado o reconhecia, não dava qualquer mostra. Interessou-se delicadamente pela moça e inteirou-se de todas as minudências do desastre, com as atenções de quem escuta a própria família. Logo após, entre Cláudio e Salomão, orou emocionado. Suplicou a bênção do Cristo para a menina atropelada, qual se expusesse diante de Jesus invisível uma filha profundamente cara, e em seguida ministrou-lhe passes de longo curso com o devotamento de quem lhe transferia as próprias forças. Cooperamos com ele, sob o olhar penetrante de Moreira, que tudo anotava como que sequioso de aprender. Aqui a gente vai ver, então, um trabalho de passes, um exemplo de passe, né, feito por esse senhor, olhando por essa perspectiva do espírito. Então não era simplesmente, como nós vemos hoje, na prestação desse serviço do passe, aquele médium, né, que fecha os olhos, faz a imposição de mãos, e ali então a coisa acontece. Porque ali a gente vê apenas uma postura física por parte do médium, seja para um observador distante, seja para aquele que recebe esse tratamento. Aqui André Luiz traz uma descrição agora, vendo o que acontece mentalmente e emocionalmente, afetivamente por parte do médium. Então ele coloca, orou emocionado. Então não era uma oração da boca para fora. A gente via aqui então a profundidade da súplica feita por esse médium e a irradiação mental, a intensidade com que ela aconteceu. Suplicou a bênção do Cristo para a menina atropelada, qual se expusesse diante de Jesus invisível uma filha profundamente cara. Então aqui mais uma vez a gente vê que no caso da realização de um trabalho de passe, naquela prece que antecede o trabalho de passe,
a importância dessa conexão com o alto, que não seja de uma forma automática. Porque isso acaba acontecendo, né, se nós observarmos nos trabalhos de passes que acontecem nas casas espíritas, muitas vezes, pelo horário, por ser uma rotina repetitiva, em que aquele médium, né, uma pessoa depois da outra, ele vai ali então, né, fazendo a imposição e tudo mais, vira quase que uma linha de montagem. Sai um, entra outro, sai um, entra outro. E o médium muitas vezes se esquece dessa importância de manter essa conexão mental permanente com o plano espiritual enquanto o trabalho acontece. Exatamente para que isso facilite o fluxo energético, né, magnético, entre espíritos, né, entre o espírito, o médium e a pessoa que recebe o benefício. Então aqui nós falamos da postura, né, da fé. Né? Precisa antes, durante e depois. Né, Angelina? Isso que é muito importante. Dudu colocou, né, passei por várias fases de passes, né? Estalos dos dedos, cantos indígenas, sopro, toque, etc. Hoje só em posição de mão e mantendo ali sempre, né, o elemento mental como parte fundamental desse trabalho. Porque, mais uma vez, não é apenas ali o fluido animal, como o Mesmer estudou, né, em que você tem ali o fluido do seu corpo que passa, né, do seu corpo perispiritual, que passa para o perispírito do outro. Mas nós temos ali o elemento mental que vai trazer ali exatamente a qualidade desse fluido. E aqui nós vemos então a dedicação desse médium, do senhor Agostinho. Então, mais uma vez, né, só para a gente lembrar, logo após, entre Cláudio e Salomão, orou emocionado. Suplicou a bênção do Cristo para a menina atropelada, qual se expusesse diante de Jesus invisível uma filha profundamente cara, e em seguida ministrou-lhe passes de longo curso com o devotamento de quem lhe transferia as próprias forças. Ora, então, que interessante a forma como esse trabalho se desenvolveu. É moral elevado, né? Então, não apenas a moral elevada, mas a própria conduta diante daquele trabalho, né? Cooperamos com ele sob o olhar penetrante de Moreira, que tudo anotava como que sequioso de aprender. A operação, saturada de agentes reconstituintes do plano físico, infundiu grande bem à moça, melhorando-lhe a condição geral. Relaxou-se-lhe mais intensamente o esfíncter da micção, a respiração desoprimiu-se e conseguiu entrar em sono calmo. Então aqui a gente vê o efeito físico do passe em Marita naquele momento. Cláudio solicitou a presença da enfermeira e, enquanto a serviçal modificava a rouparia, os três conversaram em saleta próxima. Aqui no caso a enfermeira, né, já que houve esse relaxamento do esfíncter, quer dizer então ali que ela acabou urinando, né, na cama, então houve a necessidade da troca de roupas, né, que a enfermeira aqui então acabou realizando. Informado então de que Nogueira jamais tivera contato com princípios religiosos, Agostinho ofereceu-lhe o livro que trazia um exemplar de O Evangelho segundo o Espiritismo e prometeu voltar na manhã seguinte. Né, então aqui terminamos esse capítulo número 2. Né? A Angelina colocou, né, depois da reposição de energias para o médium, né, depois da reposição de energias para o médium ficar equilíbrio. Né? Então é um trabalho, né, de antes, durante e depois, sempre nesse processo. Então aqui, meus amigos, nós então voltamos, né, para concluir aqui o nosso raciocínio em torno dessa situação. Nós vimos aqui então o trabalho feito por parte dos espíritos para que Marita então fosse assistida naquele momento. Lembrando, né, que no capítulo número 1, capítulo anterior que nós estudamos, irmão Félix tinha trazido para André, né, a realidade de Marita, né, que ela realmente ali ela recebeu aquela moratória daqueles 15, 20 dias, né, para que ela pudesse se preparar para a desencarnação e que mais do que isso não seria possível. Porque a lesão que ela teve, principalmente no peritônio, né, naquela membrana, né, que encobre ali toda a parte do abdômen, né, então tinha sofrido lesões gravíssimas e que não havia como recuperar, além do próprio traumatismo craniano que ela sofreu. Então ela realmente estava numa condição física bastante crítica e não havia muito o que fazer,
a não ser fazer aquele tratamento paliativo naquele período em que ela se encontrava ali como encarnada. Mas o mais importante de tudo era a manutenção do seu corpo físico para que fosse feito aquele trabalho mental com ela, aquele trabalho moral, fazendo com que ela então compreendesse e se esclarecesse. E aqui a gente vê exatamente, né, essa concessão que ela recebeu, né, a partir, né, da intercessão de irmão Félix, né, que fez essa solicitação, mostra o grande benefício que ela recebeu. Porque poderia dizer assim, né, é mais fácil se ela tivesse desencarnado logo. E aí, mais uma vez, no próprio Livro dos Espíritos, mostra, né, até mesmo, né, entrando nesse ponto, a respeito, por exemplo, da reflexão sobre a eutanásia. Que é aquele momento, né, em que nós, encarnados, pensamos muito mais na parte prática do que na parte moral e espiritual. Então, já que alguém não tem tempo, não tem mais condições de reaver a sua condição de saúde, é mais fácil então acelerar logo, porque isso vai tirar ali aquele trabalho da família, de ficar naquele sofrimento, naquela angústia que parece que nunca acaba. Vai trabalhar também ali na parte material, que financeiramente a manutenção de alguém que já não tem mais tratamento, isso também traz ali todo o desgaste, todo o prejuízo. Então nós vemos de uma forma muito prática para resolver as coisas. E aqui então a gente viu que Marita recebeu esse período de moratória de 15 a 20 dias, exatamente para que nesse período ela tivesse condições de se transformar moralmente, de receber ali aquele apoio moral para se preparar para a desencarnação. Porque, como foi falado, irmão Félix colocou, se ela desencarnasse naquele momento, naquelas condições em que ela mentalmente estava tão desorientada, tão desorganizada, a condição dela no plano espiritual seria de grande sofrimento. Aquele período de perturbação seria para ela assim, algo extremamente intenso, porque ela desencarnaria praticamente com uma tempestade mental e emocional. E aí então, naqueles 15, 20 dias, seria aquele momento em que ela receberia aquele refrigério, aquela calma, aquela reflexão, para que quando a desencarnação acontecesse, ela estivesse bem. Então pode parecer que diferença faz, então, 15, 20 dias para quem vai morrer de todo jeito. Aqui a gente consegue compreender, então, o que é esse período. A importância de alguém que, se não desencarnou, era porque não deveria desencarnar. Porque, do contrário, apenas ali viraria uma chavinha e aí o corpo físico pararia de funcionar e o espírito, então, seria desligado. Mas, nesse caso, se o corpo físico tem essa manutenção, aí então tem esse porquê. O porquê das coisas acontecerem dessa forma. E nós, mais uma vez, não temos condições de adentrar, né, aquela experiência que o espírito vivencia. Por que fica durante tanto tempo, né, meses, muitas vezes anos naquela condição? Por que as coisas não se resolvem logo? Então a gente vai entender, né, porque tem ali todo um processo acontecendo que nós não compreendemos e que o espírito, a família, ali o próprio grupo, né, envolvido com aquele indivíduo está vivenciando ali determinadas experiências. Infelizmente, nem sempre de uma forma produtiva. Porque aí então vem sentimento de revolta, vem aquele sentimento de aquela angústia, aquela rapidez para resolver logo aquela questão, né? Mas no caso dela, nós estamos ali acompanhando então do porquê dessa necessidade. Até porque enquanto ela não desencarna, nós temos ali então Cláudio, Moreira, Marina, a Dona Márcia, todos eles ali próximos, cada um apresentando uma condição moral diferente. Mas vai ser aquele tempo em que todos vão poder então processar, saindo do calor daquelas condições em que aquela situação aconteceu, naquela fatídica 8 horas da noite, e aí então todos terão tempo de assentar ali as ideias e os sentimentos, e depois cada um ali assumir a sua própria realidade. Aí aquilo que o indivíduo pensa depois desse momento é realmente quem ele é. Aqui nós estamos vendo Moreira e Cláudio passando por profundas transformações, enquanto que Dona Márcia e Marina se mantêm ainda naquela mesma condição, de querer logo que as coisas se resolvam, para que elas sejam beneficiadas por essa desencarnação. Mas enquanto tudo isso se encontra no fogo das emoções, ninguém pode realmente mostrar o que é, né, assumir ali a sua própria condição.
O Brás colocou, né, o próprio doente terminal, se conseguir orar, o auxílio vem mesmo, né? E são cuidados paliativos não apenas físico, né, Brás? Mas cuidados paliativos também no campo moral, também no campo espiritual, né? Aqueles cuidados de fazer com que o indivíduo comece, então, até mesmo a amadurecer naquele período. Dudu trouxe para nós aqui mais uma comunicação, muito obrigado pela participação, e vem aqui para nós, né? Se todos soubessem que nem precisarias de receber o passe, pois ainda a sua mente não lê, e nem vê que o teu próprio processo mental se liga diretamente ao plano que tu terás o auxílio que pedindo receberás, mas ainda estás longe desse processo. Um dia, quem sabe, eu sei, nunca mais se precisará receber essa vibração de luz fluídica, porque a sua mente já te levará até nós. E muitos já o fazem com tranquilidade, recebendo o seu melhor remédio através de sua vontade e de seu pensamento junto a nós. Né? Obrigado. Aqui fala exatamente da autossuficiência, né? E a autossuficiência como resultado dessa elevação moral, dessa compreensão. Então, enquanto nós recebemos aquela transfusão, né, de fluidos, como Emmanuel traz para nós nas suas orientações, que ele coloca que o passe nada mais é do que uma transfusão fluídica entre aquele que doa e aquele que recebe. Então, enquanto nós precisamos dessa transfusão, significa que nós não temos ainda a capacidade de gerar ali, né, o próprio equilíbrio fluídico. Mas quando isso acontecer, e é um processo que nós estamos vivenciando, nós mesmos estaremos ali em condições, né, dessa automanutenção. E a mesma coisa acontece também, né, quando nós falamos sobre a questão da prece. Pessoas que colocam nomes em preces, em grupos, em centros espíritas, em igrejas, né, faça uma prece por mim, porque o indivíduo não se vê em condições de se fortalecer diante desse processo. Então, a gente pode imaginar Jesus, né, tomando passe de alguém, pedindo para que alguém faça prece por ele. E é claro que a gente pega essa referência para mostrar exatamente, né, aquele que mostra absolutamente autossuficiente pela capacidade mental que ele apresenta e a nossa distância, que ainda temos ainda tantas dificuldades de compreender esse nosso próprio potencial. E Jesus disse no Evangelho exatamente isso, né? Deixai brilhar a vossa luz. Então, enquanto a nossa luz não brilha, né, nessa mesma intensidade, nós estaremos aqui ainda com pequenas fagulhas, pequenas faíscas ainda, que é o nosso estado atual. Mas chegaremos lá com muita paciência e muito trabalho, principalmente. O Brás colocou, né, o poder do passe é diretamente proporcional ao amor do doador. Né? De fato, é assim. Então é isso, meus amigos. Encerrando por aqui, então, o nosso estudo de hoje. Concluímos aqui, então, mais um capítulo do livro